Olá, estamos aqui em mais um podcast Consumo com Doribucô e hoje nós temos o grande prazer de ter de volta uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e meu amigo pessoal, Dr. Guilherme Montoro. Ele é sócio do escritório do qual eu tenho a honra de ser consultor, LTSA Advogados. Temos unidade em Mogi e temos unidade em São Paulo. Ele também é especialista em direito trabalhista, consultor jurídico da TV Novo Tempo, da TV Diário, vice-presidente da Comissão do Direito Material do Trabalho, da OAB 17ª Subseção de Mogi das Cruzes. Com vocês, o retorno do Dr. Guilherme Montoro, que nós já tínhamos anunciado, porque o assunto dele é muito bom. Chefe. Bom dia, Dori. Tudo bem? Dia, Como é que você está? Fico lisonjeado com as suas palavras. Não está nada escrito aqui não, fui só falando do coração. O prazer é todo meu. Estou sempre à disposição e é sempre muito agradável estar aqui com você e fazer esse bate-papo. Legal. Naquela época que nós estávamos trabalhando, já era pandemia, e você comentou algumas leis. Só que depois você comentou que essas leis foram adaptadas, alteradas, modificadas. Quais são as novidades? É verdade. Bom, se teve alguma coisa que foi muito dinâmico durante todo esse período de pandemia, ainda é, né? E a gente está se deparando com isso a todo tempo, justamente a questão das leis, das decisões do executivo, né? Que são as medidas provisórias, os decretos, as decisões do judiciário, né? Em especial o STF, que acaba por analisar e validar ou não algumas definições. Um fenômeno, vamos dizer assim, que a gente viu acontecer de uma maneira muito rápida, porque era necessário, era essa figura do home office. Enfim, tem algumas definições mais técnicas que não vêm ao caso, mas de maneira ampla falavam-se em teletrabalho, né, que basicamente seria um trabalho à distância. Né? E era uma necessidade, porque todas as empresas, todos os escritórios tiveram que fechar suas portas, exceto aquelas consideradas atividades essenciais. E como era algo que precisava acontecer de uma maneira muito rápida, muito dinâmica, o governo, nas medidas provisórias que ele foi editando, em uma delas ele autorizou o trabalho à distância, esse teletrabalho, e não fez grandes regulamentações, ou seja, ele disse, olha, pode colocar o pessoal para trabalhar em casa, pode colocar o pessoal para trabalhar à distância, o empregado, os custos com a adaptação do ambiente de trabalho em casa e tal, pode ser objeto de um acordo, não disse quem era obrigado a pagar por esses custos, e quando fala assim de custos de adaptação da mesa, do computador, da internet, da luz, dos custos mesmo que o empregado acaba tendo para trabalhar em casa. Claro que ele também tem outras economias, né, ao deixar de ir isso é verdade. ao trabalho. Discutiu-se muito na época se o vale-refeição devia ser mantido ou não, uma vez que o empregado não estava indo mais trabalhar. O vale-transporte era tranquilo, né? Então, se ele não está indo ao trabalho, então o vale-transporte realmente não era para ser pago. Mas vale-refeição foi uma discussão que surgiu bastante, se tinha ou não, mas acabou-se consolidando uma ideia de que sim, teria que continuar pagando o vale-refeição, porque o empregado, apesar de estar trabalhando em casa, ele continuava tendo que se alimentar. Né? Mas o ponto interessante ficou de alguma maneira um trabalho sem regulamentação, não havia controle de jornada dos empregados. Tá? Na prática, viu-se empregados trabalhando muito mais na pandemia, né? Porque essa questão de reunião online, compromissos online, etc., empregados produzindo horas e horas e horas durante o dia, às vezes durante a noite, com as dificuldades também naturais do trabalho dentro de casa, ou seja, com o filho dentro de casa, com outros parentes dentro de casa, com o animal doméstico dentro de casa. Então o empregado às vezes tinha alguns momentos do dia que ele não conseguia produzir, e isso fazia com que ele trabalhasse à noite, mas até aí estava tudo bem, porque justamente não havia um controle de jornada, pelo menos não obrigatório. Certo.
Muitas empresas, por possuírem recursos tecnológicos, conseguem ter algum tipo de sistema, aplicativo que consegue controlar a hora que o empregado se loga no computador, o empregado que trabalha com tecnologia, com alguma coisa tecnológica. Porque também, veja, o trabalho em casa, o trabalho à distância, e aí é que eu comentei que tinha algumas definições técnicas que a gente não precisa se debruçar muito, mas é que não necessariamente é por meios tecnológicos, né? Um trabalhador que trabalhava com algum trabalho manual também foi para casa trabalhar com aquele trabalho manual, com uma confecção, com alguma coisa do gênero. Mas falando dos que têm mecanismos de tecnologia, o celular, o computador e tal, algumas empresas tinham como controlar e aí efetivamente controlavam. Mas durante um bom período aí de pandemia, a máxima geral era de que não havia controle de jornada. Então, viu-se de tudo. Também viu aquele empregado que trabalhava menos, né? Do que o normal. Enrolado. Exatamente. Mas agora, recentemente, ainda não trata-se de lei, ainda é uma medida do executivo, tá? Que é uma medida provisória. Veio uma nova regulamentação a respeito do tema. E aí sim, está dizendo expressamente que é necessário que haja o controle, né, de jornada, justamente para que o empregado que extrapola a jornada dele regular, ele tenha direito a receber horas extras. Então é uma novidade para aquelas empresas que tinham decidido permanecer com empregados em home office ou no formato híbrido e tudo mais, é uma novidade importante porque as empresas precisam se adaptar, elas precisam se adequar para dar um jeito. Se o empregado vai ficar em casa, ela precisa dar um jeito de controlar. E se controla e extrapola, ela tem que pagar. Mas também estamos falando muito sobre retorno das atividades presenciais, né? Foram liberados já faz algum tempo, já foram liberadas todas as atividades e agora, recentemente, a gente teve inclusive a liberação do uso da máscara, né? O que acabou gerando muito receio em vários trabalhadores, sobretudo aqueles que são considerados, sempre foram considerados como grupo de risco. E um deles importante para comentar, eu acho que é valioso e é um tema também bastante polêmico, é a trabalhadora gestante. Tá? Lá no meio daquela segunda onda, nós tivemos aí sim uma lei que saiu dizendo, olha, a trabalhadora gestante não pode trabalhar, tá? Não pode trabalhar presencialmente. Aquelas que for possível trabalhar à distância, no trabalho remoto, perfeito, continua trabalhando. Agora, aquela que não tem como trabalhar, aí ela tem que ser mantida em casa sem prejuízo de receber o seu salário. O empregador se assustou. Por quê? De alguma maneira, é uma realidade um pouco triste, mas essa trabalhadora gestante ou aquela trabalhadora em idade fértil e tudo mais, ela acabou de alguma maneira ficando de lado, porque o empregador, o dono do restaurante, não existe trabalho remoto da garçonete. É verdade. Ele precisava da empregada. Mas se ela estava gestante ou eventualmente viesse a engravidar, ele ia precisar colocar ela em casa, pagar os salários dela integralmente e ia ter que contratar outra pessoa para colocar no lugar. Então, essa trabalhadora acabou ficando um pouco de lado, né? Mas existiu uma justificativa. Na minha humilde opinião, o grande erro foi de responsabilização ou definição de responsabilidades pelo governo. Né? O governo teria que se responsabilizar por essa situação. Ou seja, o governo tinha que dizer, olha, aquela trabalhadora gestante que não tem como trabalhar remotamente, né, não tem como trabalhar de casa, o empregador tem o direito de então encaminhar ela, por exemplo, ao INSS. E que de fato acabou acontecendo, mas de uma maneira mais forçada. Algumas empresas buscaram o judiciário para dizer, olha, se o próprio governo está dizendo que eu tenho que deixar ela em casa sem prejuízo do salário, então vamos equiparar essa ideia a uma ideia da licença maternidade, onde o governo arca com a remuneração daquela trabalhadora, justamente para que o empregador não seja extremamente onerado. Porém agora, muito recentemente, coisa de um mês atrás aproximadamente, tivemos uma nova lei a respeito do tema. Uma lei que revoga aquela anterior e diz: a trabalhadora gestante pode e deve voltar ao trabalho desde que ela esteja com o ciclo vacinal completo, tá? Não tenha nenhuma recomendação médica para que deixe de comparecer e se ela se recusar a vacinar, ela precisa assinar um termo de responsabilidade, de que ela vai seguir os padrões, as normas necessárias relacionadas ao contágio, para evitar o contágio e tudo mais.
Aparentemente era simples a interpretação dessa lei, mas como tudo no direito, acaba que gera sempre muitos poréns, né? A começar pelo o que significa ciclo vacinal completo? 2 doses? Não acaba esse ciclo, né? Já estamos na 4ª. Eu vou tomar a Vai quarta, tomar a sexta-feira. 4ª. Então, o que significa ciclo vacinal completo? 2 doses? E a dose de reforço? É obrigatório ou não é obrigatório? Porque também junto toda essa história, no meio da pandemia, começou uma outra discussão, tão logo chegou a vacina. E o empregado que se recusar a vacinar, ele pode ser dispensado? Com justa causa ou sem justa causa? É discriminatório eu dispensar o empregado que se recusou a vacinar? Ele não tem o direito de escolher não se vacinar? Isso tudo foi parar no judiciário. E é uma discussão maluca. Tá? Por justa causa, o judiciário, digamos que não cravou ainda, mas já disse que é abusivo. Mas tem como justificar eventualmente uma justa causa a depender da situação. Então, se o empregado ele se recusa à vacinação por ideologia, né, não há nenhuma lei que obrigue alguém a se vacinar. Isso é verdade. Mas a única decisão que até hoje o STF deu aproximada a respeito do tema é o seguinte, em relação ao cidadão. Tá? Então, o cidadão ele é obrigado a se vacinar? Não. Mas, se ele não se vacinar, o município, o estado e a federação podem impor restrições. Que aí surgiu a figura do passaporte da vacina, a exigência da comprovação. Veja, agora mesmo, com máscara em tese liberada, você pega o judiciário, né? O nosso mundo aí, né? Os fóruns. É obrigatório o uso da máscara. E além do uso da máscara, é obrigatório comprovar vacinação ou tem que apresentar um teste. E tem que apresentar o teste, aquele de PCR ou antígeno, um de 72 horas, o outro com 24 horas, enfim. Então, muito se discutiu a respeito disso. Tem muita gente, você sabe bem, Dori, que tomou as 2 doses porque em tese era obrigatório, mas falou, não toma mais. Até porque existem muitos médicos dizendo que não tem tanta eficácia, que não faz sentido. Isso tudo a gente vê todos os dias em discussão. Tem uma discussão política em cima disso, né? Infelizmente o Brasil protagonizou uma briga política em cima de uma pandemia, em cima de uma doença tão grave. Por outro lado, o Brasil também foi protagonista de uma escala de vacinação surpreendente, né? Muito bacana, que gerou todos esses resultados positivos que nós estamos vendo. Mas voltando para concluir a questão da gestante que pode retornar ao trabalho, surgiram essas discussões. Então, o que é o ciclo completo? Se ela não se vacinar e assina um termo de responsabilidade, mesmo assim ela não está expondo os outros trabalhadores? Porque ela pode falar, eu não quero me vacinar, eu assino um termo de responsabilidade. E os outros? Mas e os outros? Porque os outros, teoricamente, estão lá dentro do ambiente de trabalho vacinados, mas estão sem máscara. Ela não pode acabar por contaminar ou por, né, enfim, espalhar o vírus. Então, tornou-se outra situação discutível. Inclusive, o próprio STF vai analisar essa legislação que fala sobre a volta da gestante de maneira tão simplória, porque foi isso, né? Veio uma lei com 3 incisos, ali com 3 artigos e mais 2 incisos e pronto. Só falando, pode voltar assim, assim e pronto. Acabou. Então, dentro do ambiente de trabalho, em todos os ambientes a discussão foi muito maluca, mas dentro do ambiente de trabalho, das relações de trabalho, empregado e empregador, o que a gente viu durante esses 2 anos nunca tinha sido visto em termos de dinamismo de decisões e diretrizes. O mundo mudou, né? Completamente. Tem uma pergunta aqui interessante do senhor André Ferreira. Nisso tudo que o doutor Guilherme comentou, quem foi mais favorecido com essas mudanças da lei? O empregado ou o empregador? Olha, Dori, aí eu acho que não existe uma resposta, existiria uma opinião. Sobre essa questão do home office que a gente comentou no início, eu acho que os empregados, principalmente aqueles que gostam, se adaptaram a esse formato de trabalho, eu acho que eles acabaram sendo beneficiados. Claro que você pode imaginar que isso vai mudar sempre de uma empresa para outra. Tem empresas que estava fora da cultura dela pensar em trabalho à distância. E pode ter sido muito duro para ela manter esse trabalho à distância. Porque tem isso, né? Ela pode até não ter, num primeiro momento, arcado com os custos de adaptação do ambiente de trabalho lá na casa do trabalhador. Mas ela teve que investir com certeza absoluta em tecnologia e perdeu aquela mão de obra ali, presente.
com ela. Mas também teve empresas que acabaram se adaptando tanto quanto os empregados e conseguiram devolver estruturas físicas, devolver lajes e tudo mais. Apesar que a gente viu um movimento que foi agressivo nesse sentido, né? Muitas empresas falando, não, eu estou devolvendo 10 andares, estou devolvendo isso, isso e aquilo, e de repente ela percebeu que isso não ia funcionar. E eu preciso voltar atrás, vou precisar trazer boa parte dos trabalhadores. E aí começou-se a definir quem era mais estratégico para estar dentro, quem não era, enfim. Acho que teve prejuízos e benefícios mútuos. Em relação à gestante, mas muito por conta da condição da gestante, é claro que aí sim foi ela que foi mais beneficiada e o empregador, como eu disse, acabou sendo prejudicado. Como a gente comentou, você imagina o empregador pagando salário sem ter o trabalho da pessoa. Você comentou uma questão muito importante, o professor. Muitos professores, e também universitários, né, professores universitários, e eu sou um deles, comentaram, antes nós tínhamos um horário, uma sala e uma quantidade de alunos, então a gente tinha o momento da aula. Hoje, nós temos o dia inteiro, o ano inteiro, em que as pessoas, né, dos alunos, eles entram no seu telefone, no seu Face, no seu WhatsApp e começam a interagir. E é o dia inteiro, então ele não tem mais o momento em que ele vai programar a aula, ele vai cuidar da vida dele, ele vai fazer o trabalho dele da aula, porque o tempo todo o aluno tirando as suas dúvidas. Ele falou, eu estou trabalhando o dia inteiro e era antigamente 1 hora de aula. Exato. Aí, falando da pergunta que o próprio André nos fez, a depender da categoria profissional, os prejuízos ou benefícios acabaram sendo maiores ou menores para empregado e empregador. Nesse exemplo que você trouxe, perdão, eu tenho certeza absoluta que o empregado, o trabalhador, o professor, ele foi prejudicado. E a instituição, claro que ela sofreu muito, a gente viu aquilo logo no começo, que os pais ou os alunos não queriam pagar a mensalidade, queriam desconto na mensalidade. Claro, é verdade. Sofreu bastante. Mas quem conseguiu se adaptar, enquanto ela tinha um professor para dar aula para 30 pessoas, ela conseguiu fazer cursos online, aulas online, etc., que aquele professor começou a dar aula para 300, né? E assim por diante. Então, aumentou o número de cursos, aumentou grade, mas o professor, primeiro, ele tinha que se adaptar com a questão tecnológica, ele, via de regra, estava indo para as escolas, para as universidades, para preparar como aquilo ia acontecer, e depois tinha que dar todas aquelas aulas online, ou seja, o professor, sem dúvida nenhuma, trabalhou muito mais durante todo esse período. Foi o que o pessoal comentou, fora que muitos falaram, mas eu não me adapto a essa tecnologia, eu não sei olhar para uma câmera, uma lâmpada, eu não sei com quem eu estou falando, quem está me olhando. Nossa, nós tivemos várias reuniões. E quando começou, então, o híbrido mesmo, ou seja, alunos presenciais mais alunos online, mas tudo isso ao vivo. Então, ao mesmo tempo. O professor tendo que falar com o aluno ali presencial, falar para uma câmera, responder dúvida de quem estava aqui, de quem estava lá. Foi danado. Foi. O professor, eu lembro que ele comentou, tem hora que eu estou olhando, minha sala está conversando comigo, as pessoas estão tirando dúvidas, fazendo perguntas, aí daqui a pouco você olha para a tela, tem uns caras tudo fazendo assim, levantando, pulando, que é para chamar minha atenção. Sim. Então eu não posso rir, mas é um momento que ele, às vezes, ele não consegue se comunicar com o professor. Sem dúvida, uma loucura. Aí comentaram aqui o seguinte, a funcionária que está gestante pode ser demitida? Não pode ser demitida, justamente porque ela possui estabilidade, tá? Esse é um ponto. Esse já é pacífico, já está na lei há décadas. A questão que se discute seria, por exemplo, aquela que a gente falou. E a empregada gestante que se recusa a vacinar pode ser dispensada por justa causa? Como eu comentei antes, seja gestante, seja empregado sem nenhum tipo de risco, né? Não esteja dentro do grupo de risco, o judiciário, ainda que tenha algumas decisões em sentido contrário, mas o judiciário acabou quase que pacificando, dizendo não, por justa causa não, que seria a única hipótese que essa empregada gestante perderia sua estabilidade. A dispensa sem justa causa sempre é possível, desde que a pessoa não possua uma estabilidade. Dispensando uma empregada gestante sem justa causa, você tem que pagar todo este período de estabilidade. E como essa lei, que o STF ainda vai se manifestar sobre ela, mas como essa lei diz, olha, você pode não se vacinar e assinar um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, aí, se mantido esse inciso que fala isso,
Aí com certeza não pode ser dispensada, porque a própria lei está dizendo que ela pode não se vacinar e assinar um termo de responsabilidade. Então não. É delicado, hein? Bastante. Nós temos diversas... Pessoal, gostei do retorno do Dr. Guilherme, muito bom. Nós já falamos que você precisa voltar uma vez por mês, pelo menos? Eu estou à disposição, sempre. Nós já falamos, né? Já falamos. Então nós já falamos, eu quero avisar vocês que a ideia nossa é que o Dr. Guilherme venha pelo menos uma vez por mês, porque é muito dinâmico, né, a legislação trabalhista. Demais. E tem muito assunto. Tem muito assunto. A gente precisaria de muitas horas para falar um pedacinho só. Então é importante a gente manter esse bate-papo, porque a gente vai se atualizando, né? Eu tenho alguns casos de pessoas que falaram que não podiam trabalhar e pediram licença e daqui a pouco aparece um vídeo dele na praia, um vídeo dele numa balada, ali pulando, dançando. Isso a gente viu demais do Depressão. Rio. Demais. Aquela história, a gente estava falando da situação ordinária, aquela situação que se presume ser a boa-fé. A gente falou até agora disso. Mas infelizmente tem uma turminha aí, quero crer que seja a minoria, mas que surgiu muita situação como essa. Porque também surgiram, dentro das inovações, etc., em algum momento também disseram que o empregado ele podia se autoatestar. O empregado podia dizer, olha, eu estou com sintomas, e como o sistema público não estava conseguindo dar uma resposta em termos de resultado de testes muito rápido, eu estou com sintomas, tive contato com alguém que teve Covid, então eu estou me autoatestando para não ir trabalhar. E não poderia ser descontado. Né? E aí, muita gente se autoatestou e, de repente, redes sociais, balada, praia, viagem, churrasco, festa, muito. Empregado dizendo, eu tô com sintoma. E as empresas cautelosas, não, você tem qualquer sintoma, febre, a tosse, qualquer coisa do gênero, não venha trabalhar. Não venha trabalhar. E aí acaba depois descobrindo que o empregado estava, por exemplo, numa balada. Aí sim, não tenho nenhuma dúvida de que cabe uma dispensa por justa causa. Sem dúvida alguma. É isso mesmo, aí é má fé, né? Sem dúvida. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Dr. Guilherme Montoro e a legislação trabalhista que não para de se atualizar, né? Poxa vida. Pet ofertas de Páscoa Polipet. Guabi natural de 12 quilos para cães ou 7,5 kg para gatos com R$20 de desconto. Peça por WhatsApp 3904-5777. Promoção Pet Polipet. Já voltou? Olha, você vê que é rápido mesmo. É rápido. Nós estamos com uma ideia de se fazer, então, a sua participação mensal. E os ouvintes, né, os seguidores, eles já vão mandando perguntas, porque você aparece e já tem as perguntas. E a dúvida que tem muito também é as questões que a gente tem, viagens, contaminação, trazer para dentro do escritório, a pessoa sabia, não sabia, trazer num cruzeiro é responsabilidade da empresa, não é? Nós tivemos um caso de navio que saiu, todo mundo vacinado, atestado, temperatura tirada, e daqui a pouco lá dentro do cruzeiro, passa-se 4, 5 dias, o pessoal começa a ter 15 casos de contaminação. Eu estava em um desses. Ah, você estava? Olha aí, ó, tá falando. E aí, o que aconteceu? Ia perguntar o negócio, você já está lá. Eu estava em um desses. Para minha infelicidade, eu estava em um desses. Mas foi exatamente da maneira como você comentou. Bastante rigor para o embarque, muito mais do que qualquer hotel, do que qualquer voo, né? Qualquer deslocamento de ônibus, de avião, de qualquer coisa do gênero, ou seja, comprovante de vacinação, teste, etc. e tal. Porém, viu-se uma contaminação em massa que, na minha opinião, ela deve provavelmente também existir dentro dos milhares de hotéis que nós temos espalhados por aí, mas como não há testagem, não há esse controle, acaba-se por não identificar. Dos cruzeiros, a minha visão sobre isso foi que houve, ao mesmo tempo que um cuidado deles em relação a exigir carteira de vacinação e teste, mas por outro, houve um descuido grande, uma falha sanitária grande, principalmente por conta dos embarques e desembarques rotativos, né? Então você viu um cruzeiro chegando com os passageiros, 4.000 passageiros, num domingo de manhã e embarcando mais 4.000 já na sequência, ou seja, sem nenhum tipo de
cuidado, de higienização e tudo mais. Fora as questões que foram ditas que a gente não sabe ao certo se tratam-se de boatos ou não, mas a exemplo do que eu estive. Disseram que o cruzeiro tinha acabado de retornar de uma semana de viagem, que tinham sido identificados X casos, 20 casos ou 30 casos, que foram isolados em cabines. Porém, quando chegou-se ao porto, essas pessoas ficaram lá isoladas na cabine, não desembarcaram todo o restante, e eles ainda lá dentro começaram, aqueles da semana anterior, começaram a embarcar os da próxima semana. Ou seja, tiveram contato, sistema de circulação e tudo mais. Fora que a questão do isolamento em cabine não era algo que se via de maneira, digamos, concreta. Era uma recomendação para ficar na cabine. Ninguém trancava a pessoa dentro da cabine. Você podia sair da cabine? Podia. Também Na tem prática 4 podia. mil Eles pessoas, disseram né? que não podia, mas podia. Então eles falavam, não, fica na cabine, vai ser levado a comida e etc e tal. Mas viu-se vários casos de pessoas que saíram da cabine. Óbvio que também com uma negligência absurda, né? Sem se preocupar com o próximo, né? A pessoa que sai da cabine. A gente até entende que é desesperador você ficar trancado dentro daquele pequeno ambiente. Se não tiver janela ou varanda, então você está dentro de um elevador, né? Exato. Mas acho que o pior não foi a questão de contaminar ou não contaminar, espalhar ou não espalhar o Covid. Era uma consequência, eles foram autorizados a fazer as viagens, a ter a temporada aqui e tudo mais, então eles estavam autorizados. Eu acho que o principal e o que de fato foi mais relevante é a maneira como eles resolveram se comunicar com os passageiros, né? Ou no caso, não se comunicar. Porque, pelo menos assim, no que eu presenciei e nos outros que eu ouvi falar, não se tinha informação. Não se passava informação, ao contrário. Continuavam alimentando a ideia de que a viagem ia prosseguir. Fiquem tranquilos, vocês vão assistir fogos em Copacabana. Mas na prática já sabia-se que a vigilância sanitária tinha mandado eles voltarem. E que eles iam despejar todo mundo no porto no dia 31 de dezembro. Né? Então a condução foi muito ruim. Aí já tô fugindo da minha área, né? Estamos falando da sua. Não, mas me interessa. Estamos falando da sua área. Eu acho que a condução com o passageiro, com o consumidor, foi muito ruim. Foi muito, muito, muito ruim. Fora promessas não cumpridas que foram sendo feitas. Vai devolver o dinheiro todo, mais um voucher, aí depois a conversa muda. Faziam assinar um termo na hora que você saísse que você estava pedindo para sair. Senão você não saía. Se você não assinasse aquele termo, você não dizia que você foi aconselhado por um médico. Nada disso. E você estava lá dentro? Estava lá dentro. E quando você embarcou, estava tudo bem? Tudo perfeitamente bem, sem problema algum. Mas se todo mundo fez os testes, será que a tripulação fez os testes? O problema começa na tripulação, porque aquela tripulação que estava na semana anterior com 10 casos, 20 casos, 30 casos, permanece. A gente sabe muito bem como é que é a exigência desse trabalhador do cruzeiro. A gente sabe que é um trabalho bastante exaustivo. Você acorda, você vê o cidadão no café da manhã, no almoço, jantar, no dia seguinte ele está lá de novo. Então, assim, eles não... A tripulação eu acho que deve, mas é só uma suposição, deve ter sido o ponto de partida para coisa espalhar, mas que tava. E tem uma coisa que infelizmente a gente falou um pouco de má fé ali do trabalhador e tal, como exceção, não como regra, e eu acho que o mesmo em relação ao passageiro do navio. A gente sabe, eles estavam aceitando teste de farmácia. Na farmácia, para você fazer um teste, você vai até lá e fala, meu nome é tal, meu RG, meu CPF é tal, e meu endereço é esse. E minha data de nascimento é aquela. A pessoa faz aquele teste e emite. Nem pedem um documento na farmácia. Você passa os dados e ela coloca lá e fala, tá, não está contaminado. Eu ouvi dizer, não sei se procede, mas eu não duvido, que uma pessoa foi fazer o teste, o cidadão fez lá o teste e deu que estava positivo, estava Covid. Nossa, mas tô sem sintoma nenhuma, já tô vacinado, é minha viagem de ano novo, eu idealizei isso aqui, fogos em Copacabana, etc. O amigo dele, que tem mais ou menos a mesma idade, porque aí tem que passar a data de nascimento, um amigo que não estava contaminado, vai lá numa outra farmácia, passa o nome dele, passa os dados dele, faz o teste, diz que não tá. E ele pegou e levou. Que aí sim eu enxergo como uma falha. As companhias, né, dos cruzeiros, disseram nos aplicativos, no site, na documentação de compra do cruzeiro,
que além da vacina e do teste que o próprio passageiro levaria, eles fariam teste lá, em todo mundo. Eu ouvi falar que na entrada... Isso não foi feito. Em ninguém. Também fazer 4.000 testes? Você imagina que loucura. Que hora que você embarcaria? Ia ter que começar a fazer isso às 6 da manhã. Você chega lá, despacha a mala, depois tem que se identificar, enquadrar, depois teria que fazer o teste, porque eu tomei uma vez uma questão de vacina, aí foi um pouco rápido e voltamos. Agora imagine 4.000 pessoas fazendo teste. Complicado. O que eles faziam era um teste por amostragem em 10% dos passageiros todos os dias. E dizem que em 100% da tripulação. Era 100% da tripulação testava e 10% dos passageiros testavam. E aí você entra para dentro do navio sem saber se é verdade, né? Não sabe, não dá para conferir isso, não dá para verificar se está acontecendo ou não está acontecendo. Também o cruzeiro estava retomando agora, no final de ano, começo de ano, pela primeira vez desde o início da pandemia. A sensação que dava é que justamente ninguém sabia como lidar, nem vigilância, nem Anvisa, nem os próprios cruzeiros, porque talvez uma solução fosse você desembarcar os casos positivos, né, e fazer uma testagem em massa para você não ter que encerrar o cruzeiro, ou não tivessem autorizado um ambiente desse que sabe-se que, principalmente a questão da circulação de ar, ela é bastante intensa, né? Todas as cabines compartilham o mesmo ar. Outra coisa que estão perguntando também é a questão trabalhista. O funcionário de atendimento de qualquer setor, ele é obrigado a usar máscara ou não? Não, tem um decreto, o governador que libera. Mas é ambiente fechado. É risco de contaminação porque é local de grandes aglomerações. Eu entrei numa farmácia e entrei numa padaria. A padaria estava lotada do domingo. Geralmente domingo é dia de lotar, né? Fui lá às 10, não entrei, fui lá às 11, não entrei, voltei a meio-dia. Fui entrar 1 hora, a mesma padaria. Todos os funcionários sem máscara, vamos dizer, todos não, mas 90% sem máscara, se abraçando, conversando, porque o governador tinha liberado o uso da máscara. A impressão que dava é que pelo decreto acabou a pandemia. Só que o vírus acho que não lê decreto. Ele não deve saber ler decreto. Exato. E eu falei, mas e aí, como é que faz? É mais uma vez aquela questão das decisões que elas se apresentam muito simples, mas quando elas são colocadas em prática, elas trazem a complexidade, né? É no dia a dia que se traz a complexidade. Veja, você comentou sobre padaria, manipulação de alimentos. Na minha opinião, a máscara devia ficar para sempre, talvez. Então, olha, onde se manipula alimentos... É por higiene, né? Por higiene. Uma questão de higiene. Não só mais o Covid, como outros tantos vírus ou doenças que podem ser transmitidas. Então, é um exemplo. Você falou da farmácia. A farmácia é carimbada como uma unidade de saúde, né? Então, na farmácia não pode entrar, de fato, sem máscara. E a justificativa é as pessoas vêm doentes aqui comprar medicamento. Mas, além disso, o governador disse, mas os municípios eles têm autonomia em relação a isso. Isso foi dito lá atrás, invertido. Quando o governo federal queria ir para uma linha de só uma gripezinha, o STF disse, não, os estados e municípios têm autonomia para decidir sobre isso. Porque senão, como é que Então, se dentro do estado de São Paulo, mesmo com o governador liberando a máscara, um determinado município entender que ali tem que usar, tem que usar. Ontem eu fazia uma reunião com uma empresa de Minas Gerais, Belo Horizonte. E a moça com quem eu falava por vídeo, ela falou, não, aqui em Belo Horizonte não está liberado. A gente está usando máscara. Todo mundo está usando máscara. Mas tem uma cidade daqui do lado, Contagem, que já está liberado. Então o pessoal vem de lá até aqui, vem sem máscara, chega aqui e acha que já pode entrar na loja sem máscara. É uma loja de material de acabamentos, construção. Acha que pode entrar sem máscara. Tive que providenciar um caminhão de máscara aqui para dar para as pessoas, que nem você me arrumou. Ela falou, tive que providenciar um caminhão de máscara porque o pessoal acha que aqui também está liberado. E tem um detalhe, né, Dori? As empresas têm autonomia para decidirem o que é obrigatório usar. Então, se uma determinada empresa entender que pela sua atividade, pela quantidade de gente que circula, ou até por uma questão de conforto do consumidor final, quando estamos falando de uma loja, uma padaria, eu acho super interessante. Se eu pudesse escolher, eu tenho 2 restaurantes iguais, ou 2 padarias iguais, com qualidades muito, muito semelhantes, que eu gosto do atendimento e gosto da comida.
Em uma delas, todos os empregados usam máscara. Em outra, nenhum dos empregados usa máscara. Aonde eu vou entrar? Eu vou acabar escolhendo aonde todos usam máscara, né? Acho que talvez a grande maioria das pessoas... Mas é isso mesmo. A pergunta era essa aí. Eu entrei e uma loja de sapato e um vendedor sem máscara, tinha uns dois, vieram me atender. Ele falou, não, tem alguém com máscara? Algum vendedor com máscara? Ah, tem o Zé. Aí chamaram o Zé. Então com o Zé eu falo. Então, para a própria segurança e tranquilidade, se você começar a ouvir várias entrevistas, as pessoas não estão acreditando que é possível agora ainda, né? De uma hora para outra, acabou a pandemia por um decreto. E lá numa outra padaria, a menina que senta no caixa, que tinha um vidro, agora nem o vidro tem, que só tem um lugar para guardar cigarro assim que ela pega, mas assim, frente liberado. E eu estava pegando uma pizza lá, que nós encomendamos, e aí eu comecei a observar a quantidade de gente na fila, pegando o pão, pegando as coisas, indo pagar. Quanto tempo essa menina trabalha? Ela fica aqui de 4 a 5 horas, depois ela revela. Se você atende em minuto, uma pessoa por minuto, 2 minutos, sei lá, vai dar umas 200 pessoas. Guilhermão, você acha que em 200 pessoas todo dia a pessoa não tem a probabilidade, e ela sem máscara, e é outro lado sem máscara. Enorme. E isso nós estamos falando daquelas pessoas absolutamente assintomáticas ou sem nenhum outro tipo de vírus, porque logo no começo do ano apareceu o tal do H3N2, que é uma gripe fortíssima, né? O Brasil ele tem uma questão de cultura que é um pouco complicada também, né? Porque se você pegar os orientais, desde que o mundo é mundo, um oriental gripado, ele usa máscara. Ele vai ao metrô de máscara, ele vai ao transporte público de máscara. O brasileiro não precisaria de lei para ter consciência. Se eu estou gripado ou com qualquer sintoma, com qualquer coriza, tudo bem, eu tenho que ir ao trabalho, eu tenho que pegar o transporte público, ok, mas eu não preciso que a lei me exija colocar uma máscara. Eu tenho que ter consciência e colocar aquela máscara. Né? Eu acho que é bem nessa... Doutor Guilherme, até para pôr cinto de segurança no carro, teve que ter uma lei. Pois é. Você viu o caso daquele coitado do menino do BBB, né? Sem cinto. Quer dizer, tem que ser automático, né? Eu sempre falei isso. Não faz o menor sentido você ter lei, punição, para a pessoa usar cinto de segurança na frente. Atrás, como o de trás ele pode ferir o da frente, aí você tem que obrigar, tem que punir. Agora o da frente, se ele não fizer por ele, por que ele precisa ser punido? A gente faz uma brincadeira. Então, se não tiver uma lei dizendo que você tem que escovar o dente, você não escova? A gente faz essa brincadeira. Né? Então, cinto de segurança, não precisaria ter multa para você não usar o cinto de segurança. Né? Rapaz, você vai precisar vir. Tá combinado esse negócio de você, pelo menos uma vez por mês, hein? Vamos. Você sabe que a agenda, às vezes, ela acaba atrapalhando, porque a gente no dia a dia advoga, você tem o escritório, audiência, reunião, viagem, mas assim, encaixando a agenda, eu estou sempre à disposição, até porque é um prazer estar com você. A gente inverte. Você vai me dizer quando você pode, pelo menos até 10 minutos, que eu sei que muda tudo para você da correria. Verdade. E parece que tem uma novidade, Parece que tem alguma novidade chegando, hein? Por favor, o que houve aí? O que está acontecendo? Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo bem, como é que você está? Tudo jóia. Tá bom. Tudo bom, Dori? Bom dia. Pediram para entregar um delivery aí, Dori, na... você está trabalhando agora com delivery também? Você vê, agora até isso, né? Está entregando multiuso, né? Pediram para entregar um delivery para o nosso convidado aqui, o doutor Guilherme. Favor. Vou passar as mãos dele. É um delivery, seu pedido chegou. Que maravilha. Que é da Polipet, do nosso patrocinador. Olha aí, que Olha legal, só. hein? Posso abrir? Por favor. Agora mesmo? É dele, né? É dele. Ah, agora se não fosse já tinha... Já estava aberto. Já estava aberto. Que legal. Que bacana. Aí sim, hein, Dori? Vamos ver o que é que ele ganhou. Mostra Tem para muita nós. coisa aqui. Opa, desculpa, bati no Que é isso microfone. aí? Um saquinho para guardar. Um saquinho. Várias Vai coisas, dar né? pra- Na viagem, por falar, exemplo, você para os vai animaizinhos ou para a própria pessoa. Ó, o boné da Polipet. Um boné. Belo boné. Ó, essa aqui é importante, hein? Ó. Uma garrafinha de água. O squeeze. Um squeeze. Deixa eu deixar aqui. Nossa, tem muita coisa. Aqui umas baita sacola. Uma sacola cabe. Essa é excelente, hein? Olha o tamanho, cabe bastante. Essa, dependendo do tamanho do pet, cabe até ele Já dentro, leva, Dori. já leva. O próprio. Já leva o petzinho. Isso aqui aí ainda pegou, viu? É um squeeze, né? Aí Ela ela gostou, né? Você sabe que isso aqui tudo vai ser muito útil, porque
Eu tô enrolando um pouquinho a minha filha mais velha para... Como é o nome da sua filha linda, mais velha? A Gabriela, a que é sua Gabizinha, amiga. minha amiga. Olha. Gosto muito, Gunto. E a menorzinha é a Letícia. Eu tô, ó, O que é isso aqui? um chaveiro, que é um Olha. ossinho. Um chaveirinho de osso. É. E eu tô enrolando ela um pouquinho, mas eu não vou conseguir escapar. E o que ela quer de animalzinho? Ela quer um cachorro. Ela não quer fala um raça, cachorro. ela quer cachorrinho. É, não fala raça. Bom, por ela eu acho que ela gostaria de um grande, eu queria um labrador. Mas eu acho que aí eu já não sei se vai dar, apesar que eu gosto bastante. Mas a gente tem que ter consciência, né? A gente acaba saindo bastante de casa, então assim, pra ter, você tem que ter pra ter ele pra cuidar. É verdade. Então, se não for pra cuidar, e olha só, É isso aí, ó, que você acabou de falar. é isso aqui, ó. Que Pai legal. de pet. Pai de pet. E Pai cadê de pet aquela? e Tem mãe de aquela pet. lá? Ou não? Não, Não tem, nem vou falar Olha pra só. ele, então. Nossa senhora. Muito nós obrigado. mudamos. Mudando. Mais uma vez, brincadeiras à parte aqui, a gente queria agradecer ao nosso patrocinador, né, do Opa. programa, a Polipet, que está cedendo esse mimo para os nossos entrevistados toda semana, tá? Que bacana. Avisar que aqui, Dori, aqui embaixo, aqui, ó, quem tá assistindo, tá vendo que tem o Aqui, ó. telefone do delivery da Polipet, é só ligar lá em qualquer região que você tiver, eles entregam, tá? Isso, é só falar? discar o DDD 12 3904 5777. Esse é o telefone do delivery, você faz o seu pedido sem sair de casa, faz o pagamento e recebe em casa com toda a comodidade. Inclusive o Dori sabe que isso acontece porque ele é um cliente da Polipet e ele já Resolve. fez várias vezes pedidos, né, pelo Resolve. delivery. Resolve mesmo. Mais uma vez agradecendo o nosso amigo colaborador lá da Polipet, que é o Beraldi, Que ama a esposa dele. que ama a esposa dele, e a doutora Neuza e toda a equipe da Polipet que está fazendo essa parceria com o podcast do consumo com Legal. o Dori e cedendo esses mimos para os nossos entrevistados. Que bom, que bom. Eu Muito fico obrigado, muito contente. Polipet. Agradece a turma da Polipet. Sim, sim. Nós E estamos- agradecendo também, né, Dori, como a gente já viu aqui, Aqui, que a ó, maioria dos Tem dos presentes uma das é maiores marcas. umas melhores marcas hoje de mercado, que é a Royal Canin, Royal Canin. né, que tem produtos excelentes para todos os animais, todos os pets, tanto gato, cachorro. Então, agradecer ela também, que obrigado. ela é parceira. Muito obrigado, André, com o seu novo serviço agora Obrigado. Isso, agora de eu sou motoboy. delivery. Delivery Boy. Doutor Guilherme, Muito obrigado, nós André. estamos aqui no encerramento e gostaria que você não se despedisse, desse um até logo mais, né? Até logo, né? Dá uma- Eu acho que é bem isso mesmo, Dori. Eu queria mais uma vez agradecer o teu prestígio, a tua amizade, o carinho, dizer que é um prazer enorme estar com você, estar aqui, agradecer a Polipet Olha. e dizer até breve. Que é bom, só a que gente bom. marcar que eu vou voltar. Pessoal, então vamos aguardar o nosso próximo podcast, Sim. nosso próximo convidado. Se tudo confirmar, nós temos umas boas surpresas para vocês se preparem, que é assunto de interesse de todos. Isso é muito legal. Não Com vou, certeza. não vou falar porque depois muda o convidado, né? É. Ele viaja muito. E o legal, Dori, que são assuntos diversos, né? Diversos e que as pessoas, né, têm no dia a dia. O doutor Sim. Guilherme comentou situações do dia a dia. Muitas dúvidas que às vezes as pessoas têm, não tem aonde tirar e não É. sabem com quem tirar. Então, cada entrevistado que a gente traz aqui é exatamente Pra para ajudar tirar essas dúvidas. e multiplicar a informação. E só ressaltando uma última coisa, Dori. Você que está assistindo o podcast com a gente, não esquece de ir lá no canal do YouTube, se inscrever no canal, dar o joinha, dar um like. E lá você tem todos os vídeos de todas as semanas que temos os entrevistados lá. A gente conta com vocês. Pessoal, até a próxima oportunidade. Se Deus quiser, um abraço a todos. Muito obrigado pela presença e estamos juntos.